Olá, meu nome é Bruno, sou médico, trabalho na área da saúde da mulher. Eu sou Amanda, sou da área da fisioterapia e a gente está aqui hoje para falar com vocês sobre as máscaras, a importância delas e a aplicabilidade com relação ao coronavírus. As máscaras de pano, os tipos de máscara além das máscaras de pano, o que se sabe sobre elas, a importância de usar, o tipo de eficácia que se tem com o uso. Então a gente vai falar um pouquinho hoje com vocês sobre isso. Primeiramente, a gente tem alguns tipos de máscara, não só máscaras voltadas para a área da saúde, existem vários outros tipos de máscara, quem trabalha em determinados tipos de indústria, tem máscaras específicas para cada tipo de proteção que a gente precisa. E quando a gente fala de questões biológicas voltadas para a saúde, para a transmissão de doenças respiratórias, a gente tem basicamente dois tipos de máscara, que é a máscara cirúrgica, que é utilizada no hospital, e a máscara N95 ou FF2, que é usada no Brasil, que é o padrão utilizado no Brasil, que é praticamente a mesma coisa, que são as mais utilizadas no meio hospitalar para proteção biológica. Agora o Ministério da Saúde também soltou uma nota em relação ao coronavírus, recomendando o uso de máscara de pano, e a gente vai também falar um pouquinho sobre isso. Essas três tipos de máscara que eu citei, as duas que a gente usa no meio hospitalar e a máscara de pano, elas têm eficácias diferentes e elas têm aplicações diferentes também. Então, por que você deveria usar cada uma delas? A máscara N95, que é a que mais protege, que é o que muita gente viu usando, que é aquela bico de pato, que às vezes tem até uma válvula para poder ajudar na expiração. A válvula não tem nada a ver com proteção, só para dar mais conforto mesmo, que ela veda bem o rosto. Ela tem que ser utilizada principalmente no meio hospitalar por médicos quando executa procedimentos que expõem a aerossóis. E, bom, já complicou um pouco, né? Porque eu falei aerossol, o que é aerossol? Não é desodorante, né? O aerossol, ele é um tipo de partícula, assim como gotícula, que é outro tipo de partícula, pela qual o vírus do coronavírus se transmite de uma pessoa para outra, e assim outras doenças respiratórias também. O aerossol, ele é uma micropartícula que quando a gente tosse, espirra ou algum procedimento que libera aerossol, é uma partícula que fica flutuando no ar. É como se você olhasse para o ar e tivesse uma partícula muito pequenininha que fica flutuando e ela não se deposita em algum lugar, ela fica ali por muito tempo naquele espaço e a pessoa que inala aquilo pode acabar se contaminando. E para ilustrar, assim, para quem quiser ver melhor, só apertar o desodorante assim no ar e olhar de lado, você vai ver uma nuvem assim de aerosol saindo do desodorante. Então meio que dá para dar uma ilustrada aí para quem não conseguiu entender o que sai do nosso espirro, da tosse, tudo mais. E também tem as gotículas, né? As gotículas, elas é como se fosse aquele negócio de molhar a roupa. Spray. É tipo um spray. Aquilo são gotículas, então quando a gente conversa, você já deve ter conversado com alguém que às vezes gospe em você. Aquilo é uma gotícula grande, mas é uma gotícula, a gente expele gotículas conversando, tossindo, espirrando também. E as máscaras, elas tanto protegem contra gotículas, quanto podem proteger contra aerossóis também. Bom, a N95, ela é a máscara indicada para procedimentos, por exemplo, intubar. Um paciente que está muito mal, não está conseguindo respirar, às vezes precisa de aparelho para respirar, pode ser necessário fazer uma intubação, isso libera muito aerossol, então o médico que vai fazer isso, ele precisa estar usando a N95 pelos riscos que ele tem de se contaminar com isso. Então a N95, a gente vê muita gente usando aí pela rua, principalmente para esse tipo de profissional, porque ele está muito exposto ali a aerossol, logo ele deveria usar esse tipo de máscara. Essa também é a máscara utilizada em outros tipos de doenças, por exemplo, tuberculose se transmite por aerossol, sarampo se transmite por aerossol, então doenças que se transmitem por aerossol, é preciso que você use esse tipo de máscara para se proteger. Principalmente quando você fica em ambientes fechados com pessoas contaminadas, como no hospital, por exemplo. Bom, e a máscara cirúrgica? A máscara cirúrgica, ela é superior à máscara de pano, porque ela tem uma eficácia de proteção algumas vezes maior que a máscara de pano, e ela protege de duas formas. Ela protege tanto quem está usando a máscara se tem contato com outra pessoa contaminada, aquela região onde está tendo respingo, gotículas, protege de cair nas mucosas, no nariz, na boca. Também evita você de estar levando a mão na boca, no nariz, é uma proteção, querendo ou não. Te lembra, né, que você está com uma máscara. E
deve ser utilizada também no meio hospitalar, e ela também protege aquela pessoa que está infectada. Então, a pessoa que, por exemplo, que fez o diagnóstico de coronavírus, que é o nosso tema aqui, e ela está doente, ou você que está resfriado ou gripado e quer usar uma máscara, essa deveria ser a máscara que você usa, porque ela é a máscara que também tem uma eficiência em evitar que você converse, espirre, tussa e esparrame vírus por aí, entendeu? Esparrame gotículas, esparrame até mesmo aerossol, diminui um pouco, porque ela impede que isso saia para o ar, para o ambiente e contamine outras pessoas. Então, ela tem essa função. Se você está no meio hospitalar ou no meio de muito risco de você se contaminar, gotículas, elas também podem cair no olho. Então, no meio hospitalar, às vezes a gente tem que usar tanto a máscara cirúrgica quanto o óculos, por exemplo, para se proteger. Aquele óculos, às vezes até mesmo o face shield, que é o capacete que a gente usa para evitar respingo de gotículas e outras coisas. E tem a máscara de pano. A máscara de pano, ela tem a eficácia dela depende da trama, do número de camadas de tecido, depende do material que você usa. Ela tem uma saturação e ela tem uma proteção, querendo ou não, menor que a N95 e menor que a máscara cirúrgica, mas ela, como foi recomendado pelo Ministério da Saúde, também tem um certo nível de proteção. Ela também tem uma saturação, ela dura um determinado período e depois tem que ser trocada. No caso da máscara de pano, ela dura em torno de 2 horas, que é a recomendação do Ministério da Saúde. A máscara cirúrgica, por exemplo, ela é de uso único. Então, eu atendi um paciente com ela, eu tenho que tirar a máscara e pôr outra máscara para atender outro paciente. Essa é a recomendação. E a N95, ela é uma máscara que também deveria ser de uso único por paciente, mas com a questão da falta, né, desse material no país, no meio hospitalar, a gente está usando por 30 dias e guardando num saquinho de papel e reutilizando depois. E a gente... Com relação ao tecido da máscara de pano, o ideal é que seja o algodão, do tipo tricoline, mas a gente deu uma pesquisada aí, pesquisando sobre as tramas de tecido, a mais fechada é a do jeans. Então, se tiver uma calça em casa, encostada, uma camisa jeans, tentar utilizar esse tipo de tecido como uma das camadas da máscara. Lembrar também que a máscara tem que ter 2 camadas no mínimo. Então, tentar deixar entre 2 a 3 camadas, não precisa mais que isso. E tentar lavar essa máscara sempre, deixar ela lavar com água e sabão e deixar ela de molho depois 10 minutos na água sanitária. Isso vai fazer com que ajude a melhorar bastante a higienização e com que melhore a eficácia dessa higienização da máscara. Tentar deixar uma máscara para cada pessoa, no mínimo. Então, uma pessoa não pode utilizar a mesma máscara que outra pessoa, de maneira nenhuma, nem que você tenha contato com essa pessoa o tempo todo, não pode de jeito nenhum. Mesmo que seja uma pessoa da sua família, você não deve ficar compartilhando máscaras com as pessoas, ela é de uso individual. E na hora de tirar a máscara, sempre lembrar de tirar ela pela orelha aqui, onde você vai encaixar a máscara. Nunca tirar a máscara pela parte da frente, porque essa parte é onde vai estar mais contaminado, onde a barreira, tanto do que saiu da sua boca para fora, quanto que vai entrar do que ela protegeu como barreira externa. Então toda a contaminação vai estar nessa região. Então tirar sempre pela alça, jogar fora, de descartar direto, ou se ela for descartável, ou a de pano já direto num baldinho. Deixar sempre lá na área de serviço um baldinho onde você acumula toda a roupa que saiu na rua, caso você precise sair muito, e as máscaras de uso. Outro tecido também que dá para estar utilizando, eu estava dando uma pesquisada, é aquele tecido de algodão de algumas capas de colchão, de travesseiros, que eles também têm uma vedação muito boa para gotículas e aerossol. Falando nisso também que a Amanda falou, especificamente do coronavírus, e também vale para outras infecções respiratórias, a única forma de se contaminar, na verdade, nem está sendo a principal forma de se contaminar, o que parece, não é a via respiratória, não é você ter contato, a pessoa espirrar no seu rosto, ou você respirar o mesmo ar que uma pessoa contaminada, mas sim você tocar em algo contaminado e levar na sua boca, nariz e olhos. Então, talvez uma das melhores medidas para a gente estar tomando para diminuir o risco de contaminação, ou mesmo se você tiver contaminado, de contaminar outras pessoas,
é você evitar estar levando a mão na boca, no nariz, nos olhos, fazer etiqueta respiratória, então sempre que for tossir, espirrar no ombro, no cotovelo, ou dentro da camisa, evitar de espirrar na mão ou no ambiente como um todo. Se você colocar a mão no olho, na boca, no nariz, lavar a mão logo após para não contaminar outras coisas, ou então, e também lavar antes para não se contaminar. Tá sempre lavando a mão com água, sabão ou com álcool gel, caso você esteja fora de casa. Porque isso são as medidas de prevenção de contato mesmo. E quando você estiver utilizando a máscara, você usou a máscara, o tempo está ali com a máscara. Eu observo muita gente utilizando a máscara, toda hora tira a máscara, põe a máscara, tira a máscara, põe a máscara. Quando vai falar, tira a máscara pra falar, pra pessoa conseguir ouvir, e aí não faz sentido, acaba que perde. E põe a mão na máscara. Se a máscara é um escudo contra respingo de outras pessoas, você põe a mão na máscara e se contaminou, não adianta. Entendeu? Então, ou você põe a mão na máscara, você está contaminado, depois você vai pôr a mão em outra coisa, você está contaminando outra pessoa. Então, de nada adianta se você fica tirando a máscara o tempo inteiro. Colocou a máscara tem que ficar ali. A menos que seja extremamente necessário que você tire ela, não põe a mão na máscara. Deixa ela quietinha, se for tirar, tira sempre aqui pela orelha, ou se for de amarrar aqui atrás, tira pela amarra, evita ficar tocando na máscara. A máscara vai direto para a máquina de lavar e você lava ela. Importante frisar que as máscaras, elas têm uma saturação. Então, se você está com uma caixa de máscara cirúrgica em casa, de nada adianta você ficar usando essa máscara cirúrgica a semana inteira. Ela perde eficácia com o tempo, ela vai ficando úmida da sua fala, da sua respiração e acabou, ela não tem mais utilização. E ela também não é feita para ser lavada, então você tem que ter esse jogo de cintura aí. Esse cuidado com o contato, que está sendo a principal forma de se contaminar, entendeu? Principalmente se você se expõe muito na rua, você tem que ir no mercado, você tem que ir alguma coisa. Se você está pondo a mão em todas as frutas do mercado, se vai na farmácia, pega a mão na maçaneta, pega a mão na maquininha de cartão, pega a mão em várias coisas, depois leva a mão no rosto, põe a mão no celular, aí põe a mão no celular, aí passa álcool gel na mão, esquece o celular, põe a mão no celular de novo, leva a mão no rosto. Então, tem que tomar outras medidas de contato, não só as máscaras. A gente tem um exemplo aqui de uma máscara cirúrgica, que é a máscara que a gente encontra no meio hospitalar. Ela tem um araminho que ajuda a vedar aqui na ponta, então quando você põe, você pode vedar ela no rosto, é importante que você vede direitinho, e que quando você calçar ela, você precisa proteger tanto a boca quanto o seu rosto. Amarrar ali atrás para que você tenha a proteção máxima. Não adianta ficar com o nariz para fora, com a boca para fora. Isso daí não resolve. A gente não tem outros exemplos aqui agora para mostrar para vocês, da N95 e da máscara de pano. Mas eu acho que é isso. O recado que a gente tinha para passar hoje era isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Curta e compartilhe o nosso conteúdo. Se inscrevam no nosso canal. E muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.